Na última sexta-feira, dia 24 de julho, foi transmitido ao vivo da Igreja Adventista de Toronto, no Canadá, uma programação muito especial que tinha como tema assédio espiritual. Esse é um tema extremamente mal compreendido, porque as pessoas têm dificuldade, até mesmo profissionais, de saber onde começa um problema emocional, um quadro clínico, e onde inicia um assédio espiritual, que nada mais é do que agressão, violência, tortura e perseguição submetida às pessoas por espíritos demoníacos, espíritos das trevas. Você vai assistir agora a alguns trechos da programação que ocorreu nessa última sexta-feira, dia 24. E já queremos convidar você e seus amigos para a continuidade deste importantíssimo assunto na próxima sexta-feira à noite. Então, como saber? Como diferenciar? Eu vou falar um pouquinho sobre os transtornos mentais, mas o pastor vai falar sobre, então, os transtornos, né, desculpa, os casos de... Assédio espiritual. Isso, assédio espiritual. Obrigada, pastor. Então, vamos lá, para doenças da mente. Eu vou falar rapidamente sobre três, que talvez a gente confunde um pouco. Transtorno do pânico. O que é o transtorno do pânico, gente? É um ataque, literalmente, de pânico que a pessoa tem, né? A gente fala de pânico quando sentimos uma ansiedade extrema, que provoca sensações fisiológicas fortes, que são equiparáveis à sensação de morte iminente. Gente, e eu já tive isso. É horrível. Às vezes, do nada você está andando, você está sentada, você está caminhando, você tem alguma coisa, e aí a, você começa a achar que você vai morrer. Você começa a sentir falta de ar. Nós temos aqui o próximo slide fala justamente sobre os sintomas, né? Uma dor de estômago horrível, palpitações no peito, tontura e fraqueza, mas o principal é a falta de ar, que é horrível, parece que vai te prender, vai te sufocar, você vai morrer. Suor frio, formigamento, zumbido no ouvido. E assim, o mais interessante é que quando eu tinha as crises, as pessoas estavam do meu lado, elas começavam a dar risada. Elas falavam bem assim, mas calma, não está acontecendo nada, por que você está começando com isso? Está tudo bem. Você estava conversando comigo agora e agora você está dizendo que você acha que você vai morrer, que você vai morrer. E assim, muitas vezes, infelizmente, isso é comparado que, tipo, quando você leva isso para uma questão da igreja, é falta de fé, não está orando, não está lendo a Bíblia, sabe, falta de confiar em Deus, e assim, e não é, né? Então a gente está vendo aqui que os sintomas eles são fisiológicos, eles existem, né? E aí, por N fatores, né, que a gente não vai aqui mencionar porque não é essa a ideia, mas uma pessoa pode desenvolver o transtorno do pânico, e esses são os sintomas que muitas vezes a gente pode estar caracterizando aí como: será que ela não está possessa? Será que não é algum espírito maligno que está perturbando ela, né? E eu me lembro de passar diversas vezes por isso, e as pessoas que estavam ao meu lado, elas davam risada, ou achavam engraçada, ou então iam para o outro lado, né? As pessoas assim mais evangélicas com quem eu convivia, às vezes contava isso e dizia: você está possuída por algum espírito mal, né? Então, assim, às vezes as pessoas não dão nada, ou elas acham que é algo do maligno, mas não, de fato, o pânico ele é uma doença, ele existe, e esses estão aí os sintomas. E, gente, bem-vindo ao mundo do século, onde as pessoas têm crises de pânico, uma atrás da outra, ok? Mas talvez a doença, vamos lá, próximo slide, que mais assim, talvez a gente fique na dúvida, é um caso de assédio espiritual ou é um caso de um transtorno mental, seja a esquizofrenia. Por quê? Aqui nós temos os sintomas da esquizofrenia, né? Ela é uma perturbação mental de fato. Tem inclusive muitos filmes e livros que falam sobre isso, contam histórias e relatos sobre pessoas que vivenciam isso, mas tem um filme muito interessante que chama Uma Mente Brilhante, e aí ele conta como que ele aprendeu a lidar com isso, é um filme baseado em fatos reais, mas onde de fato a pessoa ela tem alucinações, né? Ela começa ali a ouvir vozes e ver pessoas. E ele conversa com essas vozes e conversa com essas pessoas que ele está vivenciando, né? E ele tem alguns delírios, onde para ele aquilo realmente existe, aquilo está acontecendo, e é uma desorganização todo do pensamento, né? Além de que, com o tempo, ela vai se excluindo socialmente, dificuldade de expressar as suas emoções, falta de motivação. E assim, eu só peguei umas coisas bem primárias para mais ou menos a Pensamentos gente entender. perseguitórios.
a tendência de achar que estão tramando a morte e essas coisas também. Isso. Muito esses pensamentos persecutórios, eles são bem recorrentes mesmo. Então, a esquizofrenia, ela é... Mas eu acho que o que mais pega, assim, é justamente pelo fato, ó, você está ouvindo vozes, você está conversando com alguém, você está vendo alguma coisa, não, você não está bem. Né? É o mal. É o mal. Mas é, de fato, uma doença que tem há muito, muito tempo e que também precisa de uma ajuda, né? Principalmente de uma intervenção medicamentosa para ajudar as pessoas nesse processo, para elas conseguirem, né, lidar com tudo isso. E o índice de cura realmente é bem pequeno, porém, as pessoas, a maioria, se tomarem os medicamentos certinhos, fazer acompanhamento psicoterápico, conseguem ter um estilo de vida um pouco normal. Consegue diminuir as alucinações, os delírios, em alguns casos sim, outros não, varia muito de pessoa para pessoa. O interessante é que os doenças da mente pegam a matemática, né? Às vezes funciona para uma, às vezes não funciona para outra. E a terceira delas, que é a depressão, que é muito mais do que simplesmente um estado de tristeza, né? A gente pode ver aqui que ela muda a forma como a pessoa se vê, principalmente para pior, né? Como você se sente, como você pensa e como você age. Então, a depressão provoca sentimentos de tristezas e principalmente de interesses nas atividades que normalmente você tinha prazer. Então, quais seriam, né, essas atividades? Né? Ou quais são esses pensamentos ou as atitudes que uma pessoa com depressão tem? Então, não se sente capaz de realizar as atividades, a impotência, o sentimento de culpa, de que tudo dá errado, de que nada dá certo, que ela é culpada de tudo, irritabilidade, isolamento social, falta de concentração, transtorno de apetite, eu como demais, eu paro de comer, falta de energia, está sempre extremamente cansada, ou ela dorme muito, ou ela dorme muito pouco, né? E aí, e algumas até recorrem ao uso de medicamentos para conseguir dormir, ou de uso de outros tipos de drogas, que vai piorando cada vez mais o quadro dela. Mas a principal característica que a gente tem que cuidar bastante são os pensamentos de morte, né? A pessoa ela fica com aquela ideia fixa de que a vida não vale a pena, de que não tem mais sentido, é um vazio muito grande, existencial, e a ideia dela é de que ela precisa tirar a vida dela. E se a gente chegar e às vezes comentar isso, você adolescente que está nos assistindo, às vezes for teu pai, com a tua mãe, ou algum amigo que você já ouviu falar assim, nada a ver. Às vezes as pessoas podem dizer isso que você está pensando, vai brincar, vai praticar um esporte, vai assistir um filme que se passa, né? Às vezes a gente tem o hábito de fazer isso, mas infelizmente não. E na minha adolescência eu lembro que quando eu tinha uns 16, 17 anos, um amigo do meu irmão que vivia na minha casa, um dia ele morava com a avó, né? E abriu o quarto, ele tinha um quarto separado no fundo da casa, e quando abriu ele estava lá, ele tinha sido cortado. E década de 90 as pessoas falavam muito menos ainda em depressão, e ele é um quadro que ele estava assim, muito triste, muito desanimado, muito para baixo, mas as pessoas, todo mundo, inclusive meu irmão, falava, cara, nada a ver, vamos tocar, vamos brincar, vamos fazer qualquer coisa, que isso de fato vai passar. Mas não, são doenças atuais, são doenças sérias, são doenças graves que estão por aí, e a gente precisa cuidar, né? A gente precisa cuidar, porque nem tudo é falta de fé, falta de confiar em Deus, falta de orar e ler a Bíblia. Claro, mas também tem isso também, né? Que é o que o pastor vai falar agora, né? Um pouquinho sobre isso. E aí, pastor? A gente já viu aqui um pouquinho sobre alguns transtornos mentais que às vezes as pessoas confundem. E vamos lá no assédio espiritual. Como que de fato acontece? Pois então, doutora Bárbara, deixa eu pegar o gancho. A gente coordena o Ministério de Oração Intercessória das 7 semanas, onde a gente recebe testemunhos vindo do mundo todo, de milagres, não dá para falar de outra forma, do agir de Deus de forma poderosa. Algumas semanas atrás, uma senhora entrou em contato conosco, dizendo o seguinte, olha, professor, eu preciso de ajuda, eu estou sofrendo de depressão, eu quero morrer, eu só penso em morrer. Pensamento recorrente de morte, bem característico da depressão. E eu disse, tá bom, vamos conversar um pouquinho. E nessa pequena entrevista,
apareceu um fator causal muito gritante, que me fez questionar o diagnóstico de depressão. Ela disse o quê? Que ela começou a sentir todos os sintomas de depressão depois que ela começou a enxergar a neta falecida há cerca de 2 anos. A neta, veja, uma pessoa cristã, totalmente de Jesus, e começou a ver uma pessoa morta. Alguns diriam, não, mas isso é impossível, isso não acontece com o cristão. Esse é um dos mitos que torna a vida da pessoa sediada espiritualmente mais insuportável. Porque o mito de crente não é atacado pelo mal, porque o mal não ataca os filhos de Deus. Depois a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, né? Os filhos de Deus, entre aspas, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino de Deus. Tem muita gente que acha que está de bem com Jesus, porque não mata, não rouba e não sai por aí fazendo maldades, mas está muito longe de estar totalmente sobre a graça e proteção de Cristo. Quando o inimigo realmente ele ataca, a pessoa não está resguardada. Então, note, essa senhora que via a neta morta, nós dissemos não vou começar a acompanhá-la psicologicamente, fazer o acompanhamento psicológico, não. A senhora vai participar primeiro das 7 semanas de oração intercessória, que são 7 pessoas que vão estar orando juntamente com a senhora durante 7 semanas por 7 pedidos. E a senhora vai entrar pedindo para que Deus, então, se isso é espiritual, faça com que isso pare de acontecer. E aqui vem a grande prova dos nobres, doutora Bárbara e amigos que estão nos assistindo. Se for realmente depressão, se for uma perna quebrada, se for um aneurisma, dificilmente vai se recuperar sem a intervenção de um profissional na área da saúde. O indivíduo vai entrar num círculo de oração porque está com a perna fraturada. Ok, pode orar, mas por favor, vai num traumatologista para que ele faça o trabalho dele. Eu estou com aneurisma aqui, o olho torto e a cara retorcida. Ok, vou entrar no círculo de oração, mas não vou no médico. Não, tem de fazer a parte que cabe ao ser humano, confiando em Deus. O que aconteceu com essa mulher? 3, 4 semanas depois que ela estava no círculo de oração, simplesmente as aparições da suposta neta morta cessaram. E todos os sintomas da sua depressão foram embora junto. Ela esteve muito perto do suicídio. E é uma das coisas que o inimigo muito quer quando começa a sediar alguém, fazer ela entrar num estado de desespero, de solidão tão grande, que a pessoa pensa, bom, viver não vale mais a pena, eu vou tirar logo essa vida, porque eu estou totalmente louca, ou totalmente longe de Deus, ou os dois. Certo? Então, só para a guisa de puxar o gancho. Mas continue, doutora Bárbara, vamos em frente. Então, agora é contigo. Agora é comigo? Ok. É que na minha tela aqui só está aparecendo a sua imagem. Vamos lá, então. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ok, estão me enxergando, então? Já estamos te vendo. Nós estamos te vendo. Eu preciso de uma tela. Onde está o nosso grande amigo Cleiton? Kleberson. Kleberson. Slide 1. Enquanto isso, vamos falando. Então, entrando dentro do tema assédio espiritual. Depressão é uma doença real. Não é frescura, não é uma forma de chamar a atenção, não é uma ferramenta de manipulação. É uma doença e tem de ser tratada como tal. Certo? Por que é importante nós compreendermos isso profundamente, antes de entrarmos mais profundamente no tema assédio espiritual? Porque existe muita má informação e mitos nessa área. Como a senhora falou, doutora Bárbara, é falta de fé, ora mais, é falta de perdão, é consciência culpada. Esse tipo de pensamento faz com que a pessoa faça o quê? Ache que essas doenças não existem, é tudo espiritual. E hoje essa tendência existe de chamar doenças mentais de doenças espirituais. E também o contrário é verdade, chamar doenças espirituais de doenças mentais. Permita-me ilustrar. Quando eu fui pastor distrital, há cerca de 20 anos atrás, 20 e tantos anos, 1997, nós fomos pastor lá na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, lá numa cidade chamada São Gabriel.
Quando nós chegamos na cidade, vejam como assédio espiritual é algo sério e perigoso. Uma família, ela se recusava a receber a minha visita. Iam nos cultos, saíam antes de eu poder cumprimentá-los. E aquilo começou a me deixar um pouco preocupado. O que está acontecendo com essa família? Conversando com algumas pessoas do distrito, uma líder jovem me disse o seguinte: pastor, essa família não gosta de pastores e não quer o senhor na casa deles. Eu estou trabalhando para ver se eles deixam. Eu perguntei por quê. Ela disse: olha, eu não sei nem como explicar. Se alguém vai explicar, vai ser essa pessoa. Para resumo da conversa e da história. Depois de 6 meses como pastor no distrito, conseguimos ganhar um pouco da sua confiança e fomos, então, autorizados a visitá-la. Quando nós a visitamos, ela, então, nos narrou uma história terrível. Ela, a filha, o esposo e o filho viam na casa o que parecia ser a descrição de um urubu com olhos vermelhos. E quando elas viam aquele urubu andando pela casa, aquela criatura monstruosa, aquela criatura fazia elas enxergarem imagens, criava visões diante dos olhos delas. Elas viam, ela, a esposa, via o marido dentro do caixão sendo sepultado. E aquele ser maligno dizia: é isso que eu vou fazer com você. Ser maligno ou era problema mental? O pastor anterior, com toda a ética, disse para ela, quando ela relatou o que estava acontecendo, ela precisava procurar ajuda médica, que estava com algum problema na cabeça. E ela ficou muito magoada. Então ela perguntou: pastor Orlando, o senhor concorda com o que o seu colega anterior falou, que o meu problema é mental? Eu disse: não posso dizer isso ainda. Eu preciso conversar um pouquinho com a senhora. Naquela época eu não era psicanalista, eu era mais autodidata. Lia tudo que tinha na área de psicologia, sempre li desde que aprendi a ler praticamente. Então ela foi falando, foi entrevistando: vem cá, minha irmã, vamos eliminar algumas possibilidades, né? A senhora tem guardado direitinho os princípios bíblicos? Ela: sim. A senhora é fiel a Deus, dízimos, ofertas, a sua mordomia cristã está em dia? Sempre. A sua alimentação é conforme os princípios bíblicos? Sim. Respeita direitinho o dia do Senhor? Com certeza. E para todas as perguntas que eu fazia, para tentar identificar se havia alguma brecha espiritual, e anota aí num pedacinho de papel, brecha espiritual. Não aparecia nada. Eu pensei: realmente, talvez seja um problema aqui de saúde mental. Já estava quase dizendo: conheço um psiquiatra bom em Porto Alegre, quando, pela misericórdia de Deus, me veio um pensamento que eu creio que foi o Espírito Santo que colocou em nosso coração. Refaz as perguntas de um jeito diferente. E eu refiz. Eu perguntei para ela: vem cá, irmã, a senhora não come alimentos proibidos, certo? Ok, não como. Só uma banhazinha de porco no feijão para temperar, certo? É, exatamente. A senhora é fiel a Deus nos dízimos, na oferta, na sua mordomia, certo, irmã? Sim. E a senhora tem devolvido quanto ao Senhor? R$10, porque o dízimo é 10, então é R$10 que eu tenho devolvido. O pôr do sol era meia-noite, e mais uma série de práticas que os adventistas reconhecem como princípios sagrados estavam completamente confusos na mente daquela senhora. Ela estava fazendo tudo errado. Ela se converteu muito rápido numa série de conferências, de palestras bíblicas, e não compreendia muitas coisas, e estava fazendo tudo errado. E agora, veja, ela, a filha, o filho, o esposo, assediados espiritualmente, ou era algum problema mental? Como definir se é ou não? Como ter certeza que é uma coisa e não é outra? Por eliminação. Vou usar um exemplo. A pessoa tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca terrível, mas sempre nos períodos pré-menstruais. Precisa fazer uma tomografia atrás de um possível câncer no cérebro, tumor? Não, por eliminação. Só ocorre no período pré-menstrual, então por eliminação deve ser isso. No momento que começar a ocorrer em outros momentos, vamos intensificar, então, a nossa anamnese do caso. O que aconteceu com aquela senhora? Ela refez os seus hábitos espirituais, seus hábitos de vida, botou sua vida em dia e orou e jejuou junto com a igreja, que fez um sábado de vigília, jejum e oração por ela.
que aconteceu? Nunca mais. Virou urubu, morcego, cegonha, nada dentro de casa. Nem ela, nem o esposo, nem as crianças. Sem querer entrar no mérito da questão, esquizofrenia, paranoide, delirante, desaparece dessa forma. Por quê? Esse é um caso clássico de assédio espiritual. Ela estava com brechas, repito, anota essa palavrinha, essa frase, brecha espiritual na sua vida, por onde o inimigo entrava. E entrando por essas brechas, então, ele fazia a festa na casa dela. Mas todas as pessoas que nós acolhemos e acompanhamos, era um caso de assédio espiritual? Não, não. Incontáveis eram casos clínicos que precisavam de intervenção medicamentosa, que encaminhamos para o psiquiatra, que acompanhamos em psicoterapia, porque eram problemas mentais, outros eram problemas psicológicos, outros eram problemas relacionais, e não tinha nada a ver com questões espirituais. Era realmente uma doença física palpável, que existe uma classificação para ela dentro da ciência médica. Isso é importante a gente ter esse conceito, porque alguns pensam que fé não é compatível com ciência. É compatível, sim. Tanto que no Espírito Santo eu recebia muitas pessoas que eram nos encaminhadas pelo principal psiquiatra, médico-psiquiatra de um dos maiores hospitais do Espírito Santo. Ele mandava o paciente para nós e dizia o seguinte: não é um caso médico, é um caso espiritual. E a pessoa já chegava falando: o doutor disse que era para mim procurar um pastor, um bispo, um reverendo, ou uma mistura dos três, porque o meu caso não está enquadrado dentro dos quadros clínicos, ou dos quadros de doenças mentais. E aquele psiquiatra já idoso, uma pessoa muito sábia, grande estudioso, ele disse: não, eu sou padeiro. Se alguém chega aqui e pede para me consertar o motor do carro, eu digo mecânico, é lá mais para frente. Eu me restringo à minha área. Então, note, essa é uma tendência moderna. As pessoas começarem a aceitar que o assédio espiritual é uma realidade. E eu quero pedir para o Kleber, põe uma nova imagem para a nossa turma ver. Põe para nós o slide número 5. Para você que está assistindo ter uma ideia, esses são alguns, não são todos. Não fiz uma pesquisa exaustiva, porque cada dia que passa aparece mais. Esses são alguns documentários que vêm abordando a temática do assédio espiritual. Não necessariamente chamando dessa forma. Slide 5, Kleber. Como que eles chamam? Eles chamam de parapsicologia, fenômenos paranormais e questões de espíritos, etc. Cada um usa a sua terminologia diante da sua linha primária de compreensão, certo? O parapsicólogo vai chamar de eventos parapsicológicos. Um pastor vai chamar de eventos espirituais. Um leigo vai dizer, é tudo do capeta ou coisa pior, certo? Coloque para nós, então, slide número 5. Vejam alguns documentários que abordam esse tema. Já está aí? Já estão enxergando na tela? Ainda não? Então, deixe-me citar alguns famosos de canais renomados na TV mundial. O Discovery Channel, seriado Assombrações. Outro seriado, Sobrevivente Paranormal. Outro seriado, Cidade Assombrada, que é um seriado muito interessante. É um chefe de polícia de uma cidade que teve tantos relatos, incidentes com espíritos, supostos fantasmas, assombrações e coisas do gênero, demônios, outras coisas mais. Ele chama uma equipe de investigadores para fazer investigações na cidade. É bem interessante, Cidade Assombrada, Shepherdtown, se não me engano é o nome da cidade nos Estados Unidos. Outro, Crianças Médiuns, que é só histórias verdadeiras relatando encontros de crianças com o mundo espiritual. Estado Paranormal, que é um seriado feito por um grupo de pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, ou seja, um grupo de cientistas que tem, obviamente, a nomenclatura de paranormal para, então, conseguir explicar esses fenômenos.
Outros que eu vou citando aqui: Fantasmas do Alasca, Manicômios Assombrados, Famosos e Fantasmas, histórias de artistas de Hollywood com fantasmas, assombrações, espíritos de mortes, etc. Investigação Paranormal, Histórias de Assombrações, histórias ocorridas com o povo Amish, Ataque Paranormal, Instinto Paranormal, que está relacionado a histórias de assombrações, ou supostas assombrações, e animais domésticos, pets. Por que isso? Isso é outro dia que talvez a gente vá falar, porque os animais e as crianças têm uma percepção do mundo espiritual muito mais desenvolta que adultos. Isso não vou nem discutir. Adiante. Caça Fantasmas Brasil, esse é um canal do YouTube que tem mais de 160 mil inscritos, mas não é nada perto do assombrados.com.br, que tem mais de 2 milhões de inscritos no canal. Ou seja, não é pouca visibilidade que o tema tem tido. E aí o que acontece? Nós, cristãos, precisamos entender, porque se nós não tivermos a explicação bíblica cristã, nós corremos o risco de começar a aceitar as explicações da ciência que anda aí fora, dizendo que isso é da mente humana, ou de pessoas com filosofias do tipo, isso é espíritos de outro mundo, ETs, ou sabe-se lá mais o quê, certo? Então, isso é importante compreendermos. O assunto está em voga, e principalmente adolescentes e jovens são muito atraídos a isso, certo? Entendido isso? Ok. Vamos adiante. Alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta,